queria compartilhar convosco uma história conhecida. Você já ouviu várias vezes essa história, mas hoje eu trago ela também para uma reflexão. Assim como na semana passada nós falamos de um tema, hoje não é um tema, é um texto, mas não vamos ler o texto todo, vamos ler ao longo da mensagem. E por vezes as pessoas me perguntam, eu estou caminhando na igreja, eu estou vivendo uma vida normal, os meus filhos estão bem, eu tenho um emprego fixo, tranquilo, mas não consigo ter uma alegria profunda, não consigo ter uma paz, não consigo ter um sossego. O que é que acontece comigo? O que é que está acontecendo comigo? Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, tá? Viu? Você conseguiu. Às vezes nós olhamos e parece que à medida que o tempo passa, a coisa piora. A cada dia as lutas parece que aumentam. Quanto mais oro, como é que é? Provérbio. Então nós ficamos assim, como pode? Não consigo sorrir, não consigo ter paz, não consigo prosperar, não consigo avançar. E a Bíblia diz claramente que Jesus é a verdadeira paz, que Jesus é a alegria plena, que Jesus me satisfaz plenamente, toda a minha plenitude se encontra em Jesus. Ele é o pão que me alimenta, a água que me sacia, Ele é tudo para mim, mas por que eu estou ainda com essa sede, com esse vazio? Eu não sei se algum irmão, amigo, nessa noite está passando por um momento de secura, está sedento. Mas eu sei que não é através de coisas humanas que nós vamos ser satisfeitos. Não há uma ciência, uma teoria, não há uma mágica, uma oração forte que vai fazer a diferença na sua vida. Somente Jesus sacia a nossa sede. Agora nós precisamos entender, mas eu já sei disso, eu já ouvi isso, mas por que ainda continuo assim? Às vezes falta uma mudança na nossa mente, um clique. Falta alguma coisa que faça nos mover. E nós vamos ver nesse texto alguns 4 versículos somente, mas que falam profundamente aquilo que Jesus é. Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais, não são palavras minhas. Jesus é quem está aqui afirmando. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar vida eterna. Não se trata mais daqui, do dia a dia, do comer, do beber, do ficar satisfeito, do encontro, do abraço, que alegria. Não, é algo que aqui acontece, mas que se projeta para a eternidade. É algo que não tem a ver somente com o meu dia a dia, e quando eu morrer tudo acaba. Não. Jesus está dizendo, a sua história não termina aqui. Irmãos, amigos, Cristo não é religião. Talvez uma das crises maiores
que nós estamos passando é que tornaram o cristianismo uma religião. Uma religião do não faz, não vai, não faz, não come, não bebe, não isto, não aquilo, não, e não há libertação quando eu digo não. Porque só encontro libertação perfeita e profunda em Cristo Jesus quando eu vou até Ele e deixo Ele ser Ele em mim, como nós vamos ver aqui na história da samaritana. Por vezes nós queremos que as coisas mudem do nosso jeito, mas Jesus está dizendo: a água que você bebe, aquilo que você faz, aonde você busca, voltará a ter sede. Todo investimento para ser feliz fora do projeto Jesus volta a ter sede. É por isso que a religião não satisfaz, a religião não muda. Tem muita gente que está há anos e anos na religião, mas continua seca, vazia, porque ele quer continuar a beber nas fontes que ele próprio quer cavar. O pai Jacó cavou esse poço, foi o pai Jacó. A conversa da samaritana com Jesus é a nossa estratégia, é a forma que nós temos de tentar saciar a nossa sede. E Jesus está dizendo: olha, essa água vai dar sede novamente, mas a água que eu tenho nunca mais terá sede. Acabou a religião. A religião é água do pai Jacó. Vida nova em Cristo Jesus é a água que Jesus dá. E ele termina dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. A crença não é fazer coisas, a crença é entender, é no coração receber, é a boca confessar. Completamente diferente da religião. A religião, por vezes, diz que se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, se você não tiver isso, se você não contribuir com aquilo, você está perdido. Isso é a religião. A religião diz o que você deve fazer para ser feliz. Jesus está dizendo o contrário. Você não tem que fazer nada, você tem que crer em Jesus, tem que obedecer ao projeto dele. Ele tem um projeto. O projeto não é do pai Jacó, o projeto é de Jesus. Jacó foi importante, Moisés foi importante, mas o templo construído aonde tinha a Arca da Aliança foi destruído. O templo construído foi destruído, porque o maior templo ressuscitou ao terceiro dia. Precisamos entender que na dinâmica da nossa construção como seres humanos à face da terra, nós temos oportunidades de escolher ir para um lado e escolher ir para o outro. Ah não, eu fui tentado e então, lá voltou ao Jardim do Éden. A mulher que me deste, ela disse para eu comer, eu comi. Para de ser irresponsável, tu comeste porque quiseste. E nós queremos sempre culpar os outros pelas decisões que tomamos. Ah, o diabo me tentou, o inimigo foi muito forte, a minha carne é mais forte. Não é verdade, foi a escolha que eu fiz. Tudo passa pela minha decisão. Jesus está dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. É uma decisão. É a água que eu lhe der, porque é Jesus quem dá. Essa água é viva. A água do poço é morta. A água que Jesus dá é viva. A grande diferença de águas. E nós temos aqui, nesse texto, algumas lições importantes ao longo de toda a Escritura que nós vamos meditar, mas temos aqui lições importantes. Eu queria passar algumas delas. A primeira delas
é que eu quero que você entenda, para que esse processo de saciar a sede, eu preciso entender que Jesus se importa comigo. Em primeiro lugar, eu preciso ter um entendimento claro. Jesus se importa comigo. Eu tenho que repetir para mim mesmo. Eu tenho que repreender tudo aquilo que eu acredito que não é benéfico para mim, e repreender e colocar uma palavra viva e eficaz. A palavra morta que diz que eu não sou capaz, que não tenho capacidade, que eu não vou conseguir, eu tenho que tirar essa palavra e substituir pela palavra Jesus se importa comigo. Porque diz a Escritura que Jesus saiu da Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Jesus tinha 3 caminhos. Ele podia utilizar o A, o B ou o C. Qualquer judeu sensato daquela época, qualquer homem mestre, como Jesus o era, jamais passaria por esse caminho. Mas diz a Escritura, e era necessário passar por Samaria. Jesus tinha um projeto antes da fundação do mundo, que era passar por Samaria. E ele veio para obedecer ao Pai. O projeto antes da fundação do mundo incluía ele passar por Samaria. Era um povo mestiço. Era um povo resultado de casamento entre judeus e estrangeiros. Era considerado um povo impuro. Eles não eram considerados judeus de etnia pura. Eram odiados pelos próprios judeus. Os judeus odiavam os samaritanos. Era como se eles tivessem traído a religião. Mas Jesus não tinha preconceito, e ele estava passando pelo lugar aonde ninguém quer passar. É por isso que ele está passando por aqui hoje. Ele quer trazer uma compreensão de que ele se importa com você, não porque você o busca, mas porque ele busca você. Jesus é quem nos busca. Jesus é quem está indo nos encontrar. Não somos nós que vamos ao encontro de Jesus, é Jesus que vai ao nosso encontro. Hoje é necessário Jesus passar por aqui. Hoje é necessário você escutar essa mensagem para entender que precisa de saciar a sua sede, mas somente em Jesus Cristo. Os projetos nossos são bons, podem até ter alguns alcances, mas serão somente construções humanas que não vão ser traduzidas em vida eterna. E tem pouca durabilidade. Eles acontecem, tem o pico máximo de êxtase e depois cai. Jesus se importa com a sua sede espiritual. Jesus se importa com os seus problemas. Aquela mulher tinha um sentimento profundo de desvalor, que ela era samaritana. Ela não se sentia mulher valorizada. Ela não se sentia, em primeiro lugar, porque era mulher, em segundo lugar, porque era samaritana. Por isso ela pergunta para Jesus: como pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela não se sentia uma mulher de valor. Ela cresceu sendo qualificada como uma mulher sem valor. Ela não servia para nada. Ninguém a queria, porque ela não tinha valor. Por isso ela já tinha experimentado 5 oportunidades de ser feliz, e agora estava numa 6ª e não tinha. E junto com isso tinha o desamor, porque ela nunca se sentiu amada. Ao longo de toda a sua história já tinha passado por 5 casamentos. Aonde estava o amor? Ela que viu desde criança o pai dizer para ela: olha, os judeus não nos amam.
Não se mistura com essa gente, porque eles não se misturam conosco. É um desamparo completo, um isolamento completo. Era mulher, era samaritana e tinha uma outra religião. Quem vai se importar com ela? Outra coisa interessante, ela se assustou com a pergunta de Jesus. Jesus simpaticamente chegou para ela e disse: olha, você por gentileza me dá um pouco d'água para saciar a minha sede? Eu estou com muita sede. Ela se assusta com aquilo. Ela diz: quem sou eu para servir um homem? Quem sou eu para ter merecimento de estar servindo alguém que nem o Senhor, sendo um judeu? Muita gente olha e vê a samaritana como uma mulher que responde para Jesus com pedras na mão, julgando em Jesus. Não, ela está dizendo: eu não mereço estar servindo você. Quem sou eu para você estar pedindo água para mim? Eu não tenho méritos nenhuns. Aquela mulher vivia um tempo de desmerecimento completo, desvalor, um desamparo, um desamor. Nada para ela dava certo. Coloque-se na pele dessa mulher, imagine que sentimento ela deve ter vivido naquele momento em que houve uma voz mansa e suave, como o hino, manso e suave, Jesus convidando. Jesus está convidando aquela mulher a um ato extraordinário de serviço. Ela foi convidada a servir o Mestre. Jesus nunca se esquece de ninguém. É por isso que Ele dá oportunidade a todos nós para ouvirmos a Sua palavra. É por isso que Ele está aqui nessa noite. Em segundo lugar, a gente precisa ser sincero com os nossos fracassos. Muita gente aponta aquela mulher como uma pecadora. Eu fico intrigado com essa crítica que fazem. Ela era uma pecadora. Quem não é pecador? Eu fico assim, um pouco chateado quando eu ouço dizer a mulher samaritana era uma pecadora. Peraí, você é melhor? A última vez que eu ouvi alguém dizer que merecia apedrejamento, teve alguém que disse que quem não tiver pecado, que joga a primeira pedra. Quem somos nós para falarmos da vida da mulher samaritana como uma pecadora? Sendo que todos nós somos pecadores. A gente tem que olhar para a vida daquela mulher, conforme eu já apresentei, uma mulher que não tinha uma vivência de um relacionamento possível. Os homens descartavam ela. Não era ela que descartava os homens somente. Mas ela já tinha 5 casamentos, era uma sem vergonha. Sem vergonha não, calma aí. Era alguém que estava à procura de alguma coisa que desse certo na sua vida. Eu ouvi um filósofo brasileiro dizer o seguinte: a Bíblia tem razão. A Bíblia sempre teve razão. Porque o prazer do ser humano está precisamente em jogar pedra nos outros. Sempre vai haver alguém querendo jogar pedra no outro. Por isso, Jesus mostra claramente que não é assim que funciona o reino de Deus. O reino de Deus não tem pedras. O reino de Deus tem abraços, tem mãos estendidas. O reino de Deus tem aquilo que o mundo não tem. E quando no reino há pedras, são pedras que vieram do mundo, não são pedras do reino. Aquela mulher estava numa situação bem constrangedora. Jesus disse para ela: vai, chama o teu marido e volta para cá. Aquela mulher está num diálogo com Jesus e Jesus fala para ela algumas coisas e ela fica intrigada com aquilo, não é? Porque é um homem que está conversando comigo. E Jesus disse: olha, para você não ficar preocupada, vai chamar o teu marido. Jesus sabia que ela não tinha marido. Jesus estava ali para despertar a consciência dela. A consciência dela de alguma coisa que precisava ser mudada. Aonde estava a fonte da sede dela? Qual era
aquilo que provocava sede nela, que Jesus queria saciar. A vida dela era dúbia, ela tinha vergonha da vida que levava, por isso ia naquele horário buscar água. Mas não era porque era pecadora, é porque era o estigma da época, porque pecador todos eles eram. E a própria Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A mulher ia naquele horário porque tinha aquele estigma já. Teve 5 maridos. É usada e descartada, usada e descartada. Mas estava ali alguém que estava dizendo para ela: não é bem assim. Você tem valor. Vai chamar o teu marido. E ela disse: olha, eu não tenho marido. E Jesus disse: se foste sincera dizendo não tenho marido, foste sincera admitindo o teu fracasso, foste sincera admitindo aonde estava precisamente os teus fracassos, os teus medos, as tuas ansiedades, a tua dor, a tua angústia. Eu não tenho marido. E Jesus disse: olha, tiveste o primeiro não deu certo, tiveste o segundo. E Jesus foi falando sobre os diversos maridos que ela teve até chegar no último e dizer: olha, o que tens agora, tu não casaste, tu estavas cansada, tu estavas agora ajuntada, mas esse não é o meu projeto para ti. O meu projeto para ti é algo maior. E ele disse: isso disseste com verdade. Jesus traz uma palavra de esperança para ela, porque ele disse: falaste com verdade. Não mais ela precisava viver a mentira, não mais ela precisava do sol causticante, queimando o seu corpo para ir buscar água, porque agora ela estava entendendo que a vida dela tinha sido uma mentira e ela precisava de ir para a verdade, e ela estava caminhando em direção à verdade. Quando Jesus desperta essa consciência, o desejo dela de receber água que vem de Jesus, ela precisava de admitir em primeiro lugar a sua miséria. Por isso é que quando a gente olha e fala que a mulher samaritana era uma pecadora, a gente está pegando em pedra, jogando na vida de alguém que a gente não conhece. A gente não estava lá para ver o sofrimento que ela passou. Mas Jesus tinha algo extraordinário para dar àquela que ninguém queria abraçar, para dar àquela que ninguém queria estar junto, para dar àquela que ninguém queria conversar. Jesus queria não somente uma conversa, mas queria transformar aquela vida. Ela resolveu ser sincera com os seus fracassos. Eu pergunto: quantas vezes tentamos esconder os nossos erros? Em vez de admiti-los, em vez de ser francos, em vez de dizer errei, mais tarde ou mais cedo, o tapete alguém levanta. A melhor coisa que tem é admitir os erros, os fracassos, os nossos pecados ocultos, as coisas que nos fazem e atrapalham a nossa existência. Jesus veio para libertar, Jesus veio para desamarrar, Jesus veio para desprender aquilo que nos amarra. Nada nós podemos esconder de Jesus. Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu sento e sabes quando levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Senhor, Tu conheces o meu interior. Tu sabes tudo sobre mim.
Tu sabes todas as minhas angústias, os meus medos, as minhas ansiedades. Quando me sento com quem eu me sento, com quem eu me levanto ou com o que me levanto. Quais são os pensamentos que eu tenho? Tem gente que tem pensamentos negativos sobre tudo e todos. Como aquela mulher. Ela não se sentia amada, querida. Ela acreditava que ninguém ia se importar com ela nunca. Por isso, o meio-dia em que todo mundo fica em casa, ela sai. Jesus conhecia o que se passava com ela. Jesus conhece o que se passa comigo, o que se passa com você. Essa experiência nos ensina que precisamos colocar para fora. Precisamos fazer uma confissão. Se tu com a boca confessares os teus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. É preciso externizar. Tem que vir para fora. Não pode ficar lá dentro. Só vai machucando, só vai agonizando, só vai adoecendo. Precisa. É como o vômito. Me desculpem a expressão. Quando você come alguma coisa que não faz digestão, não adianta você tomar um sal de fruta, porque aquilo precisa ser jogado fora. Então a melhor coisa que tem é jogar fora. É assim com a nossa vida de pecado, de amargura, de tristeza. Jesus quer nos encher do seu espírito, não quer que nada atrapalhe. Em terceiro lugar, vença o devaneio da religiosidade. Eu tenho visto ao longo da minha experiência de 55 anos de igreja, o devaneio que muitos vivem. Acham que a igreja dele é melhor, tem a melhor doutrina, tem os melhores cânticos, tem os melhores louvores. Só eles é que existem, só eles é que tem coisa boa, os outros não. O devaneio. Ela tinha um devaneio. Ela disse: Senhor, vejo que as profetas, nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Desde criança ela foi instruída que a melhor coisa a fazer era naquele monte. Às vezes crescemos também assim, presos, amarrados, com tradições, com coisas que nos disseram que era melhor. Não, aqui é que é bom, aqui é que é bom. Não mistura não, não sai daqui não nega não. E a pessoa não quer ir para Jesus, ela quer continuar onde ela está, amarrada, presa. Não é feliz, mas foi aqui que eu aprendi. Eu me recordo quando era criança, na igreja onde eu aprendi, havia muita reverência pelo espaço. As pessoas andavam em bicos de pés para não incomodar. Isso é legal. Às vezes parece uma feira, né? As pessoas chegam, o culto já começou, já chega ali na porta. Silêncio, calma. Nem 8, nem 80. Mas as pessoas respeitam o espaço, mas não respeitam o verdadeiro templo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. Nós temos que mudar um pouco. A reverência, o respeito tem que ser um pelo outro. A reverência e o respeito não tem a ver com um espaço físico, tem a ver com o respeito e o carinho que eu tenho pela minha irmã, pelo meu irmão. E Paulo dizia: aos mais velhos trata como pai, como mãe, aos mais novos como irmãos. Respeito pelo próximo. E Jesus veio para quebrar esse tabu, esse mito, essa ideia que ela tinha de que é aqui no Gerezim, ou é lá em Jerusalém. Jesus corta o papo de uma vez por todas quando ele disse que não tinha a ver com espaço.
primeiro lugar, ele coloca em ordem as ideias. Mulher, crê em mim, e a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Agora ele põe ali um ponto: vocês adoram o que não conheceis. Jesus é claro: você está confusa, você tem uma religião falsa, você está adorando aquilo que você não sabe, porque Deus nunca esteve nesse projeto. Ele disse: nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Deus escolheu Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, e foi por ali fora até chegar em Davi, e veio por ali fora até chegar em Jesus Cristo, Ele mesmo, falando com ela. Isso é extremamente importante. Mas Ele não fica por aí. Ele acrescenta e diz: mas virá a hora, e de facto já chegou. Ela foi a primeira mulher a ouvir a mensagem da verdadeira adoração, né? Acabou esse negócio de machismo, acabou esse negócio de que os homens são mais importantes. A verdadeira adoração foi passada para uma mulher, num culto a sós, um culto a sós com Deus, numa reflexão entre uma mulher samaritana e o rei Jesus. Ele fala para ela como é que se deve adorar a Deus. Quando nós ensinamos na igreja, quando nós ensinamos no mundo como adorar a Deus, Jesus se senta ao lado de uma mulher e faz um sermão sobre a verdadeira adoração. Jesus não precisa de milhares de pessoas, precisa de um coração que está disposto a ouvir. Jesus só quer que o seu coração se abra para Ele. Ele disse: já chegou aqui agora. Você está entendendo? Porque isso aí está fazendo já parte de você. A mulher está polvorosa, aquilo está impactando ela. Jesus já chegou essa hora de quê? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são essas pessoas, esses adoradores, essas personagens que o Pai e Jesus procurou quem? A samaritana. Uma mulher sem valor para o mundo, sem uma religião verdadeira, perdida em relacionamentos, descartada pela sociedade. Jesus se importa com ela. Jesus se importa com você também. É apaixonante você ler a Bíblia. Você encontra Jesus se aproximando de alguém que ninguém quer se aproximar. Respeita como mulher. A coloca no lugar que a mulher deve estar, de respeito, de consideração. E dá a ela um dos sermões mais bonitos que nós temos sobre adoração. Ela tem o privilégio de ouvir da boca de Jesus. Ela tinha esse devaneio da religião. Qual é o seu? Qual é o meu? Tem gente que diz que precisa consertar a vida dele para começar a trabalhar para Deus. Precisa de acertar tudo para começar a andar com Deus. A religião por vezes fere e machuca a pessoa, porque a religião diz: você nunca está perfeito para nada, você é um acidente, você não sabe fazer nada de jeito. Quanto mais você faz, menos crédito lhe dão. Uma religiosidade que por vezes deixa feridas abertas na alma. Pessoas que brigam por causa de coisas da religião. Jesus não veio fazer isso. Jesus disse que não é o lugar que é importante, é a atitude do coração. Se adora o Pai em espírito e em verdade.
na casa da Claudinha. Você adora o Pai em espírito e verdade no ônibus que você usa. Você adora o Pai em espírito e verdade fazendo a prova. Você adora o Pai em espírito e verdade na sala de cirurgia. Você adora o Pai em espírito e verdade quando você derrama as suas lágrimas confessando as suas limitações. Você adora o Pai quando está comendo uma boa comida e está feliz da vida com o bom churrasco que você está comendo. Você adora o Pai quando abraça aqueles que ninguém quer abraçar. Você adora o Pai quando você senta ao lado daqueles que ninguém quer sentar. Você adora o Pai quando você não discrimina nem por raça, nem por religião, nem por qualquer outra coisa. Não confunda pecado com discriminação. O pecado é da pessoa, a discriminação é sua. Nenhum pecado que a pessoa comete justifica qualquer discriminação da minha parte. Qualquer atitude minha em relação ao pecado do outro, o problema é meu, não é da outra pessoa. Mas ela peca. Não, o problema é dela. A sua reação é que é péssima. Jesus sentou ao lado de uma mulher esquisita. Jesus conversou com uma mulher esquisita com inteiro respeito. Nunca acusou ela de nada. Leia, releia, leia, releia, e você não vai encontrar uma única vez Jesus tocando em algum ponto negativo da vida dela. Nada. Jesus diz que o Pai procura. O Pai procura. E Jesus está ali procurando ela. Isso eu estou aqui. Vença o devaneio religioso. Vença as suas crises da religião. Ah, mas eu sempre fiz assim, eu sempre vivi assim. Esse sempre viveu assim, se não está fazendo você feliz, vale a pena continuar? Ouvimos o testemunho do André. O André tem sido ensinado e tem colocado em prática o ensino. Não diga que vai orar, ore. Ah, pode deixar que eu vou orar por você. Não, ora naquele momento, porque você vai esquecer se você disser que vai orar e não orar ali. Mas se você orar naquele momento, você não vai esquecer, porque o impacto do Espírito Santo é tremendo na sua vida. Está aí, o testemunho é dele, não é meu. E contra testemunhos. Por isso, aquela mulher ouviu um discurso que foi feito mais tarde: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. Isso nos leva para o próximo ponto. Compartilhe suas experiências com todos. A pessoa que tem água corrente no seu interior, ela precisa de compartilhar. Talvez seja aqui o ponto em que há um bloqueio e a pessoa fica presa. Ela não sai para compartilhar. A Escritura diz o quê? A mulher deixou a vasilha junto ao poço e correu de volta ao povoado, dizendo a todos: venham ver o homem que me disse. Eu amo a Escritura, porque a Escritura não deixa nada de fora, né? Venham ver um homem que me disse tudo que eu já fiz na vida. Jesus não ficou ali uma conversazinha de meia hora. Aquela conversa deve ter rendido bastante. Jesus tocou em cada ponto da sua existência. Jesus foi falando de cada etapa da sua vida. O que nós temos registrado era aquilo que Deus queria que chegasse até nós. Não foi somente essa conversa que Jesus teve com ela. Com certeza ele chegou e disse: boa tarde, como é que vai você? Tudo bem? Por gentileza, pode me... Mas só está registrado o quê? O que precisamos saber. Os pequenos detalhes e aquilo que não é da nossa
Né? Às vezes é curioso, né? O que será que Jesus falou para ela, né? Desses 5 casamentos? O que será que Jesus conversou com ela? Será que Jesus falou o nome dos maridos dela? Seria interessante saber. Não, não é interessante, não, porque não está escrito. Se tivesse escrito era interessante, mas não está escrito. Venham ver um homem que me disse tudo o que fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado. Aquilo que me deixa apaixonada é que ela deixou as vasilhas junto ao poço, e esta vasilha representava muito da sua vida. Aquelas vasilhas tinham criado calos no seu ombro ou nos seus ombros, porque ela carregava aquelas vasilhas no ombro, desde o povoado até o poço. Diariamente ela fazia aquele caminho no sol causticante, fazia parte da sua existência, fazia parte do seu passado, das suas dores, das suas desilusões. Quantas vezes ela carregava água pensando na vida, pensando nas frustrações, pensando nos ex-maridos, nas ex-circunstâncias, naquilo que foi dito pelo pai, pela mãe, aquilo que foi dito pela sociedade, aquilo que foi dito na discriminação. Quantas vezes ela saiu de casa chorando e voltou arrasada. Mas o que ela faz? Ela deixa a vasilha e ela sai como? Ela sai correndo. Imagina, uma mulher que já teve 5 maridos não pode ter 20 anos, não é verdade? Quantos anos teria essa senhora nos seus cálculos? 35, 40 anos? Vamos pôr, ainda saiu correndo. Quem aqui tem 40 anos? Você saiu correndo? Que é isso? Endoidou? O que ela tem? Endoidou? Está correndo? O que tem? Aconteceu alguma coisa, ela sai correndo porque ela estava livre. A água estava fluindo do interior dela. Ela estava recebendo aquilo que Jesus disse e prometeu, que rios de água viva sairão de dentro dela. Ela estava cheia do Espírito Santo. Ela podia correr com alegria porque ela estava livre. Ela se sentia com asas para voar, para ir. Mas para ir para onde? Para casa? Não. Diz a Escritura que ela saiu correndo porque ela tinha que compartilhar a sua experiência com quem? O que é que diz ali? Correu de volta ao povoado, dizendo a todos. Uma vez mais a Escritura é maravilhosa: ninguém fica de fora. Meu irmão querido, não existe ninguém que não mereça ouvir o Evangelho. Ela aprendeu isso na vida dela, ela colocou em prática na vida dela, porque ela sabia que ninguém queria nada com ela. E por isso ela, sabendo e olhando-se no espelho, sabendo quem ela era, que não merecia nada, ela saiu compartilhando com todos. Não tinha pessoas ruins, mas que ela não queria compartilhar. Ela saiu com todos. Zelma, eu encontrei alguém. Cida, eu encontrei alguém. Lúcia, eu encontrei alguém. Eu encontrei alguém. Foi de um em um, clamando, publicando, gritando. Havia urgência. Ela testemunhou daquilo que Jesus fez na sua vida. Talvez seja o ponto em que nós entendemos que Jesus nos ama. É possível que nós entendamos isso. Podemos até ser sinceros nos nossos fracassos. Talvez nós possamos nos desenvencilhar do devaneio religioso, mas quando chega aqui e compartilha, nós bloqueamos. Porque nunca nos achamos bons o suficiente para fazer isso. Nós crescemos numa sociedade que diz que nós precisamos de formação. Você tem que ter curso, você tem que estudar, senão você nunca vai ser ninguém. Na igreja de Cristo é diferente. Quem capacita você é o Espírito Santo. Aquela mulher saiu dali capacitada pelo Espírito Santo para falar. Mas não é importante estudar, isso aí é uma outra coisa à parte. Testemunhar, você não precisa de formação. Você fala daquilo que Deus fez, Jesus fez na sua vida.
Nós precisamos entender que compartilhar das boas novas não requer nenhum curso superior. Talvez seja aqui que a maior parte de nós é bloqueado. E quando nós bloqueamos aqui, nós interrompemos o processo da verdadeira satisfação em Cristo Jesus. Porque nós fomos criados para dar. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Nós fomos criados para compartilhar. Nós fomos criados para publicar as boas novas. É por isso que a Bíblia diz que eu sou embaixador de Cristo na terra. É por isso que a Bíblia diz: ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. É por isso que a Bíblia nos encoraja a testemunhar. Vós sereis minhas testemunhas, tanto em como em até o fim do mundo. Você interrompe o processo quando você não compartilha as boas novas. O processo da verdadeira satisfação em Cristo começa por entender quem Cristo é, confessar os nossos pecados, sair da nossa religiosidade, mas compartilhar com os outros a salvação em Cristo Jesus. Quem está cheio do Espírito não vive na vontade da carne. E só uma forma de viver cheio do Espírito é compartilhando o Evangelho com os outros. Quando a gente deixa de compartilhar o que é importante e começa a compartilhar aquilo que não tem valor nenhum, é só você examinar o seu WhatsApp, é só você examinar o seu Instagram, é só você examinar o seu Facebook. O que tem lá de prioridade na sua vida? Responsabilidade de cada um, não vou julgar ninguém. Mas muito do que você faz, daquilo que você publica, é reflexo daquilo que você é. Estou dizendo que é tudo, mas a maior parte. Se você publica, aquilo que você publica tem a ver com aquilo que você crê, com aquilo que você adora, com aquilo que você tem em primeiro lugar na sua vida. Por isso faça uma reflexão. Em primeiro lugar, lembre-se que os prazeres humanos jamais vão saciar a alma de alguém. Poço de Jacó era só o poço de Jacó. Ela chegou a dizer: és tu maior que o pai Jacó, que fez esse poço? Que água é essa que tu tens que vai me matar a sede? És tu maior que o pai Jacó? Jesus podia ter falado sobre a criação do mundo para ela, aonde nem Jacó existia ainda, e ele já o era, o Criador. É importante entender que essa mulher era infeliz, frustrada, porque ela tinha buscado a satisfação em lugares errados. Por isso Jesus foi ao encontro dela, não para humilhá-la, nem para diminuí-la, mas para mostrar o caminho. E quando ela recebe, ela entende, a primeira coisa que ela faz é compartilhar com os outros daquilo que ela tem experimentado. Que Deus nos dê a graça de entender isso, começando pelo último. Compartilhe a sua experiência. Você já teve um encontro com Deus? Compartilhe a sua experiência. Você não precisa saber tudo, você não precisa ser expert em nada, nem precisa ser perfeito em nada. Não tem ninguém perfeito na face da terra. Todos nós temos as nossas limitações, todos nós temos os nossos problemas. Compartilhe da sua experiência com todos. Vença o devaneio da religiosidade. Não deixe que você pense que a sua religião é melhor que a outra, que aquilo que você faz é mais importante que os outros fazem. Seja sincero com os seus fracassos, admitindo, colocando para Deus, porque Jesus se importa com você.
Deus se importa com cada um de nós. Tem uma oração antiga que eu encontrei que diz o seguinte: Senhor, mais do que qualquer outra coisa, quero tua presença. Faz correr teus rios de água viva em meu coração, de modo que possam revigorar minha alma e então fluir através de mim. Fluir através de mim. Rios de água viva fluirão do meu ventre. Rios vão fluir através de mim para o mundo seco e sedento. O que esse mundo tem, senão a igreja de Jesus Cristo? Que esperança esse mundo pode ter, a não ser a igreja de Jesus Cristo? Estou falando da igreja religião, estou falando da igreja pessoas regeneradas, salvas, transformadas pelo poder do Espírito Santo. O que pode levar esperança para esse mundo desesperançado? Quem pode levar conforto? Você tem uma mensagem que vem diretamente de Deus. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com o homem. Tem a ver com Deus, com o amor que Deus tem. Senhor, mais de qualquer outra coisa, eu quero a tua presença. Deseja a presença de Deus. A mulher samaritana deixou a vasilha aos pés de Jesus, porque ela queria voltar para Jesus. Ela deixou tudo aos pés de Jesus. Os discípulos voltaram e se admiraram que conversava com uma mulher, mas ninguém ousou falar nada. Por quê? Com o mestre não se discute. Quando os samaritanos saíram do povoado por causa do testemunho da mulher, se encontraram com Jesus. E Jesus diz palavras extraordinárias para eles que não estão escritas aqui. E essas palavras criaram tanto impacto neles que eles disseram: por gentileza, o Senhor fica conosco. Talvez seja isso que você precisa nessa noite dizer: Jesus, fica comigo. Fala mais comigo, Jesus. E diz na Escritura que Jesus ficou 2 dias naquele povoado por causa de uma mulher. Todo o povoado ouviu. Por causa de uma mulher descartável e descartada, todos puderam ouvir do amor de Deus. Imagina o que Deus pode fazer com você. Se abra e convide Jesus para ficar com você. Fica comigo, Jesus. Me usa, Jesus. E os samaritanos diziam: já não é por aquilo que tu falaste que nós acreditamos, mas nós ouvimos. Nós cremos. As pessoas que vão a Jesus não vão somente porque ouviram o testemunho, mas elas experimentam a transformação nas suas vidas. É isso que Jesus quer fazer na sua história. Que nessa noite você possa olhar essa história não somente como mais uma história de uma mulher, mas uma história do encontro de Jesus transformando vidas. Ele quer transformar a sua, quer transformar a minha. Ele quer que cada vez mais nós sejamos a luz que esse mundo precisa, o sal que essa terra precisa. Jesus conta com você. Você não é descartável. Jesus conta com você. Você é importante nessa obra. Você não é pequeno demais. Você não é analfabeto demais. Você não é esquisito demais. Você é quem é e Deus o ama. Pai, te louvamos pela palavra que podemos refletir nessa noite. Te louvamos pela tua graça infinita. Te louvamos pela presença do teu Espírito. Fala aos nossos corações. Faz-nos entender o quanto o Senhor nos ama. O quanto o Senhor vai ao nosso encontro. Ajuda-nos a entender tudo isso, Pai. A nos libertar dos nossos medos, das nossas amarras.
Ajuda-nos a entender que há almas que precisam de ouvir desse Evangelho. Ajuda-nos a entender que precisamos convidar Jesus a ficar conosco. Fica conosco, Senhor. Fica em cada coração. Leva-nos para os nossos lares e nos dá esse aconchego. Toca vidas, muda pensamentos, transforma para a glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos por esse encontro e Te pedimos pelo novo mês que se inicia amanhã. Vamos falar de famílias. Meu Pai, traz direção para os ministérios, para o ministério. Traz direção e inspiração para o Teu servo. Que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de tocar vidas e transformar vidas, famílias, para a glória do Teu nome. Entregue nas Tuas mãos, ó Deus, cada criança, cada adolescente da Tua igreja. Entregue nas Tuas mãos aqueles que nos assistem. Fala, ó Deus, e ensina-nos a buscar em primeiro lugar o Teu reino. Nós Te agradecemos e Te louvamos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.